Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar mais um pouquinho sobre cinema, tá? Sobre os filmes que estão rolando em cartaz aqui no Rio de Janeiro, tá? E também no resto do país. E hoje eu quero trazer umas palavrinhas rápidas, tá? Sobre a live action da animação A Pequena Sereia da Disney. Uma coisa que eu posso falar para vocês, tá? É que eu não sou um habitué de animações da Disney, né? Daquela época lá de trás. Eu retomei a assistir animações da Disney com a Mulan. Isso já era 1998, né? Então, eu ainda consegui fazer alguma comparação da live action da Mulan com a animação da Mulan. Agora, por exemplo, Aladdin, não vi animação. O Rei Leão, não vi animação. Pequena Sereia, não vi animação. Tá? Então fica meio complicado, né, de eu poder comparar, né, essas animação com live action aí no caso, tá? Eu não vou falar sobre a história aqui da Pequena Sereia, né, porque spoiler já de sei lá quantos anos, né? Todo mundo já conhece essa história dela, coisa e tal, né? Mas o que o filme me chama a atenção, né? Primeiro, uma coisa que a Disney faz, né? Todos esses desenhos animados eles são musicais, né? Mas meio que musicais a um estilo antigo, né? Quando eu falo antigo, eu estou falando mesmo de Gene Kelly, de Fred Astaire, daqueles musicais mais antigos que você tinha uma história geralmente muito bobinha e no meio da história você tinha números musicais. Esse gênero, né, de musical que os americanos sempre foram muito bons, tá? Ele meio que foi sendo deixado de lado, né, com o passar dos anos, tá? E aí a gente começa a rever alguma coisa quando tem o Fama, né, que é realmente um musical muito bacana, bem feito daqueles estilos antigos, né? Na década de 70 e 80 você tem os Embalos do Sábado à Noite, você tem Xanadu, né, que retomava um pouco essa linha desses musicais antigos, né, da da Metro, né, no caso, da RKO, né, no caso, né? Mas o que aconteceu em décadas posteriores? Começou-se a transformar o musical numa espécie de peça da Broadway filmada. Então você tem Evita lá da Madonna, coisa e tal, que era só número musical o tempo todo, você não via diálogo de atores, você não via uma narrativa mais tradicional do cinema. Você tem Os Miseráveis também, que segue meio que essa linha. Moulin Rouge um pouco menos, talvez, né? Mas ainda assim segue muito essa linha de ficar fazendo muito mais número musical do que você ter uma história sendo contada mesmo, né? A história está sendo contada ali como uma espécie de pano de fundo, mais pano de fundo do que os musicais da RKO e da Metro, né? E de repente a Disney, né, nas animações ela faz esses musicais mais ao estilo antigo também. Você tem a historinha ali sendo contada e os números musicais ali no meio, né, para incrementar a coisa. E agora que essas animações estão sendo refeitas em live action, né, a gente sente essa volta, né, a esses musicais mais antigos, né? A gente sente esse gosto, né, de musicais mais antigos e tem números musicais muito bacanas, né? No filme, né? Que todo mundo já viu na animação, mas eu não tinha visto, então achei bacana pra caramba esses números musicais. E isso é um destaque que eu quero dar aqui para esses filmes da Disney que agora estão, né, tomando essas animações e fazendo em live action e fazendo esses números musicais, trazendo esses números musicais interpretados por atores de carne e osso. A segunda coisa que eu quero falar desse filme também é o elenco, né? O elenco a gente vai ter o mocinho, vai ter a mocinha lá, que é a Ariel, tá? Que são pessoas relativamente desconhecidas, mas o Rei Tritão, que é o pai da Ariel, está sendo interpretado por ninguém mais, ninguém menos do que o Javier Bardem, né? Então, porra, se tem, desculpa, então se tem um ator assim, desse quilate, desse naipe, cara, numa animação da Disney, entendeu? Já vale a pena você ir ver, né? Já vale a pena você ir ver esse filme, porque você sabe que você vai ter a certeza de uma boa atuação ali desse personagem, né, que não queria deixar Ariel conhecer o mundo dos humanos, que o mundo dos humanos era isso, que era aquilo outro. E no fim das contas, esse mundo dos humanos que poderia ser muito mais sombrio, isso poderia ter sido muito mais explorado, né, no filme, né, ele não é tão, vamos dizer assim, ruim assim não, sabe? Ele não é tão negativo assim não.
até porque a vilã principal, né, é irmã do Rei Tritão, tá? Que é a Úrsula, né? Que é interpretada pela Melissa McCarthy. Melissa McCarthy, então, se o filme já tem o Javier Bardem, que foi um grande barato, né? Você vê o Javier Bardem ali atuando. A Melissa McCarthy, né, que a gente conhece muito de comédia, né? Ela é uma atriz, aquela atriz gordinha que faz comédia, né? Que inclusive é uma coisa bem estereotipada, né? Como se gordo só servisse para fazer comédia, né? Eu nunca vi um gordo sendo galã de filme, por exemplo, né? Geralmente galã de filme é o Tom Cruise, né? O Brad Pitt, né? É o Keanu Reeves, né? Todo mundo magrinho, né? Não tem um gordo, cara, sendo um ator assim, protagonista. Eu queria ver um gordo fazendo Missão Impossível. Eu queria ver coisas desse gênero, mas deixa pra lá. Né? O que acontece? A Melissa McCarthy, né, nesse caso, tá sendo muito bacana porque ela tá sendo uma vilã. Ela tá sendo uma vilã bem má. Tá sendo uma vilã bem vingativa, uma vilã bem rancorosa, entendeu? E eu confesso a vocês que eu demorei para identificar quem era a atriz. Eu falei, essa atriz aí é boa, mas eu não estou me lembrando quem ela é. Aí quando deu um close nela lá, eu pensei, não, agora eu estou percebendo, tá? É a Melissa McCarthy, cara. Então, foi uma grata surpresa ver ela fazendo o papel de vilã. Ela fez uma vilã muito boa, tá? Eu confesso a vocês que eu gostei muito dessa vilã que a Melissa McCarthy fez, tá? Perdão. E o Javier Bardem como Rei Tritão, além dos números musicais, né, desse filme. E, obviamente, a gente vai ter, né, os bichinhos lá, que na animação são desenhozinhos, né, eles vão ser aí CGIs, né, no caso, né, o Siri, que é o Sebastian, né, o peixinho lá, que era o... Esqueci o nome do peixinho, e a gaivota lá, aquele pássaro marinho lá, né, que são um alívio cômico, né, da história, né, pra gente falar bem da verdade, tá? E o que acontece? Tinha passagens lá que eram muito engraçadas, que a galera ficava às gargalhadas porque eles já conheciam aquilo, né? Muito provavelmente, tá? E eles estavam tendo a oportunidade de ver em live action agora, mesmo que tenha sido ali um CGI, né? Mais ou menos, um CGI meia boca, né? Vamos dizer assim. Mas ainda assim vale a pena, gente. Quem gosta dessas animações da Disney, né? Eu acho que é uma experiência interessante você ter a oportunidade de rever essas animações em live action, né? Ainda mais quando tem atores tão bons, né? E esses números musicais dessas animações sempre são muito bacanas, né? E é muito interessante também a gente perceber que a Disney ela tá nessas animações, né, trabalhando uma questão mais multicultural, né? Você está vendo culturas diferentes daquela cultura branca, anglo-saxã e protestante que são abordadas nessas animações. É, né? Muito bacana ver isso, ver como a Disney está trabalhando isso também, tá? Até para ela ficar mais aberta a outros públicos, né, diferentes dos americanos, e esse eu acho que é o motivo um dos motivos dos sucessos, né, dessas animações da Disney, né, que são muito bem feitas, tá? Mas também... Perdão, gente. Estão trabalhando essa abordagem mais multicultural. Bom, vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Perdão. Não deixem de acessar meu site batataespacialtodojunto.com.br e futuramente eu converso sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.